Graça e paz, amada igreja, é um privilégio estarmos na casa do Senhor, para louvarmos e engrandecermos o nosso Deus e ter a presença de cada um aqui para esse momento de comunhão, de corpo de Cristo reunido, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Esse culto, de gratidão ao Senhor pelo primeiro ano de organização da nossa SAF, é um momento de muita alegria para nós termos aqui cada um dos irmãos nessa noite. Para nós meditarmos na palavra do Senhor, vamos abrir Evangelho de Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 8. Do verso 1 ao verso 3. Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 1 ao verso 3. Diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu, depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Queridos irmãos, nessa noite gostaria de falar sobre o privilégio de contribuir no ministério do Senhor Jesus Cristo. O privilégio de contribuir no ministério do Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve aqui na terra, ele quebrou aquele preconceito que havia. Ele foi um revolucionista, ele trouxe o valor para as mulheres, para as pessoas, aqueles que eram marginalizados, aqueles que eram desprezados. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele quebrou essa ideia e ele foi o primeiro a mostrar a importância de cada um, tanto das mulheres, quanto das crianças, quanto de todos que eram desprezados pela cultura daquela época. E as mulheres, no tempo de Jesus, eram assim, consideradas, não tinha valor, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, ele, sendo Deus, ele soube valorizar cada um dos seres humanos, reconhecendo que realmente eram pecadores, que precisavam da restauração, do perdão de Deus. E ao ler esse texto trata de 3 mulheres. Essas 3 mulheres tiveram o privilégio de contribuir no ministério do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite nós gostaríamos de tirar algumas lições preciosas para cada um de nós. De uma forma especial, as SAFs que estão aqui nessa noite. A primeira lição que eu queria destacar é: essas mulheres tiveram o amor especial de Cristo nas suas vidas. E vai dizer a primeira, Maria Madalena. Essa mulher que tinha esse demônio, esse espírito maligno, que trouxe muito mal para a vida dela. Os irmãos sabem, uma pessoa que recebe essa possessão demoníaca, o estrago que faz. Destrói a pessoa. Toma conta da mente da pessoa. Usa aquela pessoa para fazer maldade. E essa mulher, ela foi atormentada por esse espírito maligno. Mas um dia, ela teve o privilégio de ter um encontro com Cristo. E Cristo mudou a vida dela, restaurou a vida dela, valorizou a vida dela. Era uma mulher miserável, porque além de ser pecadora, ainda havia escravidão no diabo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, sempre que teve um encontro com alguém, ele restaurava as pessoas. Ele tinha um olhar de compaixão, de misericórdia. Ele estendia a mão.
As pessoas chegavam machucadas, feridas, quebradas, e saía dali restaurada, fortalecida, reanimada para continuar a vida. Essa mulher, Maria Madalena, ela tinha uma vida aprisionada por essa possessão demoníaca. Mas, depois da restauração, agora, expressando a gratidão pelo Senhor Jesus Cristo, ela quer seguir a Jesus Cristo. Ela quer andar juntamente com Cristo e aquele grupo dos seus discípulos. Que privilégio é esse, de ter a vida restaurada por Cristo e ao mesmo tempo agora quer seguir a Cristo, quer contribuir com o ministério de Cristo. Todos nós que estamos aqui nessa noite, antes de conhecer a Cristo, nós também tínhamos uma vida miserável. Nós andávamos no rudimento desse mundo, na potestade de Satanás. Nós estávamos cegos, mortos, mas, pela graça de Deus, Deus estendendo a sua graça sobre as nossas vidas, nos tirou do lamaçal do pecado, nos mudou a nossa vida, para que nós pudéssemos estar realizando a obra de Cristo, andando com Cristo, contribuindo no ministério de Cristo. A Maria Madalena, ela percebeu isso, e agora ela manifesta a gratidão que tem para com Jesus, não apenas de palavras, não apenas, Deus te abençoe, você foi o meu Salvador, mas não, agora ela quer andar com o Senhor Jesus Cristo. Que privilégio expressar o amor que tem para com Deus, a gratidão que tem para com Deus. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós dizemos que amamos a Deus, que amamos a Cristo, mas as nossas ações não demonstram isso. E a Maria Madalena, ela pôde demonstrar ao seguir ao Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos imitar essa mulher. Nós precisamos imitar a atitude dela. Isso mostra realmente que ela teve uma conversão genuína. Ela foi restaurada por Cristo. Agora a vida dela tem sentido. Agora a vida dela tem esperança. Ela não está mais aprisionada às garras de Satanás. Mas agora ela tem um Senhor e Salvador de sua vida. E assim ela demonstra, ela manifesta a gratidão para com Deus. Cada um de nós precisamos imitá-la. Cada um de nós precisamos agir como a Maria Madalena. Mas o texto vai dizer também que não apenas a Maria Madalena seguia Cristo, mas também havia outras mulheres. O texto fala outras mulheres, não diz o nome todas, mas apenas Maria Madalena e a Joana, mulher de Cusa, no verso 3. Esse Cusa era procurador do Herodes, um homem de posição, um homem provavelmente tinha recursos financeiros, provavelmente essa mulher teve uma enfermidade e ela foi restaurada por Cristo. Mais uma atitude de uma pessoa que foi abençoada por Deus, que foi agraciada por Deus, ela demonstra, ela manifesta a gratidão ao seu Senhor Jesus Cristo. Ela consegue seguir. Eu quero ser como a Maria Madalena. Eu quero estar perto do Senhor. Onde que eles estão indo, eu quero ir também. Imagine a Maria Madalena dando testemunho. Aquele grupo com Jesus e os 12 e aquelas mulheres, a oportunidade de testemunhar. Eu era uma pessoa escravizada pelo inimigo, mas agora eu sou uma pessoa liberta. Antes eu fazia a vontade do inimigo, hoje eu faço a vontade de Deus. Antes eu andava nas trevas, hoje eu ando na luz. Então veja, ela contagiou as demais também. E essa Joana também, ela quis andar com Cristo. Mas não apenas andar, mas também contribuir com os seus recursos, até porque era uma pessoa de posição. Isso nos ensina, irmãos, que o Evangelho precisa também chegar em todos os lugares, seja no palácio, seja nos lugares mais simples. Veja, uma família de posição. O Evangelho tem todo o poder. O Evangelho tem que ter esse alcance, seja no palácio, seja nas casas mais simples.
E foi isso que o Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, pôde anunciar o Evangelho. E o Evangelho chegou no coração da Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Que privilégio é você estar no meio da vontade de Deus, que é fazer a vontade do Senhor. Mais uma vez, ela manifesta a sua gratidão, não apenas de palavra, mas ela demonstra nas ações. Quando nós somos agraciados, quando nós recebemos um favor, que nós ficamos muito agradecidos, nós dizemos que não temos palavras para agradecer. Mas e as nossas atitudes? Será que as nossas atitudes revelam o quanto de fato nós estamos agradecidos por esta graça, por esse favor? Essas mulheres revelam isso para nós. A vida delas muda. Com certeza elas deixaram os seus afazeres. Eu quero andar com Cristo. Eu quero contribuir com Cristo. O que Ele tem feito é muito importante. Saindo de cidade em cidade, em aldeia, durante aqueles 3 anos, uma viagem incansável para pregar o Evangelho, para libertar as pessoas, para curar os enfermos, para expulsar o demônio e trazer a salvação. Precisava desse suporte, irmãos. Não apenas de palavras. Nós não podemos dizer, eu sou grato a Deus, mas nós precisamos demonstrar com as nossas atitudes. Mais uma mulher que quis andar com Cristo, contribuindo para o progresso do Evangelho, para o avanço da mensagem das boas novas, para aquelas pessoas miseráveis, pessoas enfermas, pessoas que eram possessas pelos demônios, e Cristo teve esse suporte dessas mulheres. E a terceira que o texto diz é a Susana. A Susana provavelmente também foi restaurada de uma enfermidade, porque o texto diz umas mulheres enfermas e a Maria possessa de demônio. Mais uma vez, ela manifesta a sua gratidão a Deus. E o fato de Lucas registrar essas mulheres, ele enaltece os valores dessas mulheres. O privilégio de ela ter seguido a Cristo e ter contribuído com Cristo. Eu creio que teve outras mulheres também que teve um contato com Cristo, foi abençoada por Cristo, mas Lucas apenas registrou essas, por causa da importância delas, por causa do carinho que Jesus teve para com elas, por causa das atitudes que elas tiveram de retribuir, podemos dizer assim. Eu quero contribuir para o avanço do Evangelho. Por isso que Lucas coloca o nome delas. Queridos irmãos, a Susana, ela é mencionada somente aqui em Lucas, capítulo 8, verso 3. Não há mais registro dela. Nada mais se sabe sobre ela. Entretanto, seu nome jamais deveria ser esquecido, irmãos. Que privilégio. Que privilégio ela teve de o nome dela estar registrado aqui, de ela ter contribuído para o avanço do Evangelho. Aqueles atos de bondade, de carinho, de amor, isso agrada a nosso Deus. Nosso Deus se alegra quando nós entendemos o que é o reino de Deus, o que é fazer parte do corpo de Cristo, o privilégio de estar servindo a Deus, de usar nossos talentos, nossos recursos, nossos dons, tudo para o louvor do nosso Deus. Deus se agrada disso. Deus se alegra disso. Eu creio que todos nós devemos fazer isso, mas de uma forma especial, no culto dessa noite, a SAF pudesse entender isso, e pudesse continuar usando seus dons e talentos em prol do reino de Deus. Isso revela o quanto você é agradecida por Deus, pela salvação que Cristo tem te dado, pela restauração, que seja enfermidades, e tantas bênçãos que Deus tem dado a cada uma de vocês. Continue servindo a Deus, realizando a obra de Deus. Isso agrada ao nosso Deus. Um valor de uma sociedade
auxiliadora feminina, que funciona muito bem, irmãos, para o crescimento do reino de Deus. Isso é um bom testemunho, é um ministério importante, de muito valor, de muito respeito, mas também de muito trabalho. Não é fácil você realizar a obra de Deus. Isso exige de cada um de nós empenho, dedicação, oração, vida com Deus, dependência de Deus. Então persevere. Viva em unidade, viva em comunhão. Quando tem uma unidade, quando há essa perseverança, isso contagia as outras. Eu creio que a Joana, a Suzana e a Madalena eram servas unidas. Uma encorajava a outra. Vamos fazer mais para o nosso Deus. Vamos contribuir mais para que o Evangelho possa chegar mais longe. Para que Cristo e os apóstolos possam ter o que comer durante aquelas viagens cansativas. Para que eles não pudessem se preocupar em trabalhar, em mudar o foco da missão, mas que pudesse priorizar sempre a mensagem do Evangelho. É muito importante o auxílio de uma sociedade feminina. Então eu desafio a vocês a continuar. Esse é o primeiro ano, que venha muitos anos em prol do reino de Deus. Use seus dons, use seus talentos, use seus recursos, porque o texto diz que no finalzinho do verso 3, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Essas mulheres tinham seus recursos. A Joana, por exemplo, era casada com um homem de posição, então ela usava seus recursos para financiar aquela comitiva do reino de Deus. Que privilégio é você ter recursos e poder usar a propagação do Evangelho, para que almas possam ser salvas, pessoas ser restauradas pelo poder de Deus. Essa é a missão da igreja, essa é a missão da SAF. Foi para isso que Deus nos chamou, foi para isso que Deus nos tirou do lamaçal do pecado, foi para isso que Deus tirou a Maria Madalena debaixo daquele poder demoníaco, para que ela pudesse estar contribuindo para o avanço do Evangelho, testemunhando, seguindo e contribuindo. Você tem feito isso? Você tem sentido a alegria de estar realizando a obra de Deus? Se ainda alguma coisa te impede, peça que Deus mude isso no seu coração. Isso vai ser um privilégio, vai ser um momento de gratidão, satisfação e, sobretudo, vai estar agradando ao nosso Senhor. Como que Deus se agrada e Deus te abençoa mais, Deus manda mais recursos para que possa ser usado de uma maneira correta, irmãos. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, pertence ao Senhor. Tem que ser usado para o nosso Deus. Não podemos viver a nossa vida voltada no nosso egoísmo, mas nós precisamos entender o que é pertencer ao povo de Deus, o que é ser filho de Deus, o papel da nossa existência. O papel da minha existência, o fim principal do homem é louvar a Deus, glorificar-o para sempre, se alegrar em Deus. Então nós precisamos experimentar esse privilégio. Essas mulheres que foram curadas, elas estavam ajudando na manutenção desse pequeno grupo composto por Jesus e os 12. Hoje a igreja tem alcançado fronteiras, e esse avanço precisa continuar, e nós precisamos contribuir com tudo que Deus tem nos dado. Nós precisamos usar para o crescimento do reino de Deus, seja através da oração. Persevere na oração, continue orando pelos missionários, as pessoas que estão à frente, que Deus tem capacitado. Eles precisam da nossa oração, eles precisam depender de Deus. Então essa é a primeira contribuição que nós precisamos fazer. Segundo, com os nossos recursos também. Eles precisam comer, eles precisam do recurso. E isso é responsabilidade nossa.
O nosso Deus é todo-poderoso, dono da prata e do ouro, tudo depende dele, mas ele usa a sua igreja para que possa exercer esse chamado de você ter o privilégio, irmãos, de ajudar um missionário com a oração e com a contribuição. Se ainda você não tem sentido essa alegria, faça isso, toma a iniciativa, e você vai ver o quanto você vai se sentir alegre e útil no reino de Deus. Outra parte que a palavra do Senhor destaca as mulheres, vamos abrir o Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Versos 56 e 55 e 56. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versos 55 e 56, diz assim a palavra do Senhor. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Novamente, a palavra de Deus vai destacar que essas mulheres estavam ali. Mas agora, diz o texto, elas estavam de longe. De longe. Na crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, elas estavam de longe. O sofrimento e a dor do nosso Senhor, elas estavam observando. Penso eu que a dor do coração delas foram também doída. Ali bateu tristeza, angústia na alma, por ver o Mestre, ver o seu Salvador, aquele que expulsou o demônio, aquele que restaurou a vida, aquele que deu a salvação, que deu a fé, que deu a esperança, agora estava sendo crucificado. Imagina a dor, imagina as lágrimas, imagina a angústia. Ser servo de Deus, nós não estamos imunes ao sofrimento. Fazer a vontade de Deus, muitas vezes, dói em cada um de nós. Estar fazendo a vontade de Deus, muitas vezes nós sentimos sozinhos, sentimos abatidos, muitas vezes a nossa fé é abalada, a nossa esperança diminui. Quantas e quantas vezes nós até pensamos em desistir, em parar. Agora, aquelas que estavam seguindo, estavam de longe, por causa da situação adversa. Mas eu gostaria de encorajar você, que fazer a vontade de Deus, muitas vezes, vai produzir o sofrimento em seu coração. Então, persevere. Nesses momentos difíceis, busque mais a face do Senhor. Esteja a sós com o Senhor. Nosso Deus, Ele socorre quando Ele ouve as nossas orações. Ele sabe da nossa dor, da nossa angústia, das nossas limitações, as nossas barreiras. Ele sabe todas essas coisas. Você não está só. Deus está te vendo, Deus está te ouvindo. Então persevere. Nesse momento, aquelas irmãs que ao longo durante aqueles 3 anos que estavam seguindo, viu tantas coisas, viu tantos milagres, tantas palavras de esperança, mas agora estava de longe, sofrendo. Quantas e quantas vezes, irmãos, nós ficamos tristes também, o nosso coração dói, por causa da incredulidade das pessoas. Você está falando do Evangelho, da mensagem, e as pessoas estão com o coração duro, as pessoas estão blasfemando contra Deus, as pessoas até estão te criticando por você estar fazendo a vontade de Deus. Isso pode causar uma dor e um sofrimento, mas persevere,
Continue buscando a Deus. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, não dos homens. Nosso Deus não chamou a igreja para agradar os homens, mas para agradar o Senhor da igreja, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim como essas mulheres pôde sofrer quando elas olharam para Cristo lá na cruz, vocês também vão sofrer. Nós iremos sofrer muitas vezes. Ser cristão é isso. É sofrer quando o nosso Deus sofre. Quando as pessoas estão blasfemando, quando as pessoas estão atacando a igreja, isso entristece o nosso Deus. E nós também precisamos sentir essa dor, esse sofrimento. Mas chegará um dia que não vai haver mais dor, não vai haver mais sofrimento, não vai haver mais lágrimas. Nós estaremos face a face na presença do nosso Deus. Então persevere, irmãos. Persevere, irmãos. Cada um de nós. Foi para isso que Deus nos chamou. E o último ponto que eu queria destacar é que o privilégio de servir a Cristo, também a dor, o sofrimento, elas tiveram o privilégio de ver Cristo ressurreto. Pegando uma página aí, capítulo 28, verso de 1 a 9. Mateus 28, 1 a 9 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o verei, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciaram aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salvem. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus me disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Quando tudo parecia acabado, talvez elas devem ter pensado: puxa, eu acho que foi em vão esses 3 anos, porque olha o final trágico. Ele que dizia da esperança, da salvação, mas veja que situação adversa. Tanto os discípulos quanto elas também perderam a esperança. Acabou, está morto, crucificado. Mas elas, preocupando com o túmulo de Cristo, primeiro dia da semana foram lá no sepulcro. E para a surpresa delas, Cristo havia ressuscitado. Veja, irmãos, nos momentos difíceis, nosso Deus, Ele está perto de nós. No verso de número 9, eis que Jesus veio ao encontro delas. Que privilégio elas tiveram. Elas foram agraciadas pela primazia de ter tido o privilégio de ser a primeira a ver a Cristo ressurreto. Veja como Cristo se preocupou com as mulheres. Veja como Cristo valorizou cada uma delas. E valoriza até hoje. Que privilégio é servir a nosso Deus. Que privilégio é você usar seus dons e talentos para o louvor do nosso Deus. Usar os seus recursos para o reino de Deus. Último ponto, irmãos, que eu destaco nessa noite. Vamos abrir em Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Verso 12 ao 14. Veja que essas mulheres, elas foram perseverantes até o final.
Talvez quando na ascensão de Cristo, quando Cristo subiu aos céus, ela fala, agora, puxa, já o que tinha que ter feito já fez. Mas não, elas perseveram. O livro de Atos nos revela isso. Atos, capítulo 1, verso 12 ao 14, diz assim: então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Novamente, as mulheres estão orando em perseverança. Não bastou aqueles 3 anos. Cristo agora já havia subido aos céus. Mas elas estão lá no corpo de Cristo, com os irmãos, tendo as mesmas motivações corretas. Nós precisamos continuar orando. Precisamos continuar servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que privilégio é você estar no centro da vontade de Deus, realizar a obra de Deus. Eu gostaria que cada um que está aqui nessa noite pudesse entender o privilégio de servir ao nosso Deus. E assim eu termino fazendo algumas perguntas e encorajando e desafiando a você. Eu desafio a você a continuar a seguir a Jesus. Continue, assim como essas mulheres, continue seguindo a Jesus Cristo. Eu encorajo a você a continuar manifestando sua gratidão pela sua salvação, pela restauração, pela cura que Deus tem feito na sua vida. Assim como Maria Madalena, assim como Susana, assim como Joana. Ela será agraciada por Deus, mas manifestou o seu amor. Uma retribuição de amor, de carinho, de gratidão. A ingratidão não agrada a Deus. A gratidão, ela revela o que está em nosso coração. Que as nossas ações possam manifestar essa gratidão profunda que nós temos, assim como essas mulheres. Eu encorajo a você a continuar manifestando sua gratidão pela salvação, pela libertação, pela cura, pelas bênçãos que Deus tem tido o prazer de fazer na sua vida. Eu desafio a você a continuar a continuar contribuindo para o Evangelho, assim como essas mulheres. Que o reino de Deus possa continuar crescendo, irmãos, através das nossas vidas. Que privilégio é esse? Continue na perseverança de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Última pergunta. Quer dizer, agora é uma pergunta. Você tem feito isso? Deus pode testificar nessa noite que você tem sido assim como essas mulheres. Deus tem encontrado em seu coração a gratidão, a alegria, o privilégio de estar realizando a obra de Deus. Que Deus possa ter misericórdia das nossas vidas e que Deus, ao olhar para nós, possa encontrar de fato o coração agradecido. Que Deus nos abençoe. Oremos. Santo Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, bendito seja o Teu nome nesta noite, Pai. Nós te agradecemos pela Tua presença, te agradecemos pelo poder da Tua palavra, o privilégio de estarmos diante da Tua voz, e nós rogamos a Tua misericórdia, que o Senhor nos ajude a nós imitar a essas mulheres que no passado foram grandemente usadas por Ti, que no passado elas conseguiram compreender o que é seguir a Jesus Cristo, o que é fazer a vontade do Senhor, o que é o privilégio de estar sendo um instrumento em Suas mãos, um instrumento poderoso para o avanço do Teu Evangelho, Pai. Concede nesta noite, nas nossas vidas, esse entendimento, e que nós não podemos apenas ter esse entendimento, mas sobretudo, ó Deus, que nós possamos nos levantar e agir para o avanço do Teu Evangelho, Pai. Usa a Tua igreja para a propagação do Teu Evangelho.
Usa a tua igreja para louvar e agradecer o teu santo nome. Usa de uma forma especial as SAFs da nossa igreja, a SAF da Igreja Presbiteriana do Brasil, que através delas elas possam continuar realizando a tua obra de uma maneira poderosa, na propagação do teu evangelho, na ação social, e vidas possam ser transformadas pelo teu poder, Pai. Muito obrigado por essa noite. Mais uma vez nós te agradecemos pela tua palavra e pela tua presença. Oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.